Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora é um vídeo para explicar sobre o Domingo de Ramos. E antes de falar sobre o Domingo de Ramos, de explicar sobre esta celebração para que você entenda e a celebre mesmo que à distância de um modo mais fecundo, eu convido você que está passando por este canal e ainda não se inscreveu nele, a se inscrever. Aí você vai ter todos os dias, praticamente, um vídeo novo com orientações sobre a igreja, com sugestões e formas de você viver melhor a sua fé. Vamos lá então sobre o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, ele é o portal da Semana Santa. Com o Domingo de Ramos, a gente inicia aquela semana que é a semana, podemos dizer, mais importante do calendário litúrgico católico, porque nós estamos aí às vésperas da Páscoa, que é o ápice do nosso calendário, e o Domingo de Ramos abre essa semana tão especial. As orientações que eu vou trazer aqui, de acordo com as instruções do Missal Romano, ela vale para todos os anos, mas esse ano, excepcionalmente, nós estamos aí com algo inédito na igreja, porque a maioria das igrejas, para não dizer todas, vai celebrar de uma forma diferente esse ano. Vai celebrar internamente, com poucas pessoas, ou quase ninguém, apenas o celebrante, ou uma ou duas pessoas, e transmitir essa celebração, mas isso não impede que você entenda melhor essa celebração para celebrar melhor, independentemente da maneira como está sendo celebrada. Vamos lá então. Nesse dia, a igreja ela recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lembrando que desde o começo do calendário litúrgico, Jesus está fazendo uma caminhada rumo a Jerusalém. Aqui tem significados teológicos, simbólicos, para mostrar essa caminhada que vai culminar lá em Jerusalém, que vai culminar no Gólgota, que vai culminar lá onde Jesus dá a vida para a humanidade, que é o mistério pascal de paixão, morte e ressurreição. E esse processo celebra, aqui nesse momento, esta entrada triunfal. E ali, então, se começa a realização do mistério pascal. Quando se fala em entrada triunfal, logo as pessoas imaginam aquelas entradas triunfais dos nossos que a gente conhece em filme, que a gente conhece com muita pompa. E não foi isso que aconteceu com Jesus. E esse triunfal aqui significa o triunfo da vida que vai vencer a morte. Então é no sentido teológico, não é no sentido de pompa, não é no sentido de circunstâncias, é mais no sentido mesmo do triunfo da vida sobre a morte. Então Jesus vai, nesse dia a igreja celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aonde vai se realizar o mistério pascal. Por isso, então, em todas as missas comemora-se esta entrada do Senhor da seguinte maneira: há uma missa principal, e essa missa principal, ela deve ter procissão. É uma única missa na paróquia que tem procissão. Você não pode fazer duas missas com procissão solene, vale lembrar isso também. Esse ano, abre-se um parênteses, não vai haver procissão, mas liturgicamente, nesse dia, a missa solene é uma missa com procissão. Às vezes as pessoas imaginam que essa procissão do Domingo de Ramos seja uma procissão como outra qualquer, devocional, e não é. Essa procissão é parte integrante da missa. Tanto é que se você for à missa, depois da procissão, você perdeu uma parte da missa, você não participou da missa por completo. Porque a missa começa lá num lugar à parte, fora da igreja,
e lá é a primeira parte da missa. Então, quem vai à missa no Domingo de Ramos, a missa principal, precisa participar da procissão. Essa procissão, ela começa num lugar à parte, aí a comunidade paroquial vai escolher o local, um local fora da igreja, um local que tem espaço para uma procissão, e lá então, naquele lugar que aí o missal romano chama de um lugar conveniente, que seja conveniente para acolher as pessoas, que seja conveniente para ter início à celebração, a Assembleia vai se reunir nesse lugar e ali ela vai se preparar para a procissão. Então, o que acontece nesse lugar? Esse lugar é bom você ter um altar preparado, ter ramos à disposição das pessoas. Nesse dia, a maioria das pessoas leva ramos para abençoar, mas é bom sempre ter ali alguns vasos com ramos disponível para aqueles que, porventura, não levem ramo. Então, o ramo está lá disponibilizado. E também para servir de ornamento. Lembrando que nesse dia o paramento é vermelho, a toalha que vai estar naquela mesa no lugar fora da igreja é vermelha. Ali deve ter também a caldeirinha e o aspergio, ou as caldeirinhas e aspergios para que o sacerdote e ministros extraordinários ajudem na hora da bênção dos ramos com a aspersão. Ali leva-se também o missal para ter o início da missa, com todas as partes que tem nesse momento, e o sacerdote vai estar também de paramento vermelho. O sacerdote poderá usar capa em vez de casula durante a procissão, também pode, em vez de você estar usando a casula, pode usar a capa durante a procissão. Então, enquanto as pessoas vão se aproximando naquele lugar apropriado, uma equipe de canto está cantando algumas antífonas, alguns cantos. O missal romano sugere algumas antífonas, mas podem ser escolhidas outras também. Ali são apenas sugestões. E depois que todo mundo se reuniu, que as pessoas chegaram, aí então o sacerdote vai saudar o povo com uma fórmula própria, espontânea, ou aquela que está no missal, e também aquela que está na instrução, aliás, que está no missal. E em seguida, por uma breve exortação, ele vai convidar os fiéis a participar conscientemente, devotamente, com bastante afinco, desta celebração que abre a Semana Santa. Então ele pode utilizar palavras espontâneas e pode também utilizar a fórmula que encontra-se no missal romano. Em seguida, ele vai convidar as pessoas para a bênção dos ramos, através da oração própria que tem no missal romano. Tem duas sugestões de bênção dos ramos. Pode convidar as pessoas a levantarem os seus ramos e nessa hora ele faz a bênção do ramo. E terminada a bênção do ramo, a bênção da água, sem dizer nada, o sacerdote asperge os ramos. Se é muita gente, ele vai passar no meio da multidão, no meio das pessoas, aspergindo ramos. Geralmente essa missa tem bastante pessoas, dependendo do lugar onde você mora. As pessoas costumam ir a esta missa. Então, se é bastante gente, é importante que os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, ou outras pessoas que o padre convidar, ajudem na aspersão. Terminada a aspersão, se houver diácono, o diácono vai fazer a proclamação do primeiro evangelho. Lembrando que esse dia tem o evangelho que é feito ali, depois tem a narrativa da paixão que é feita na igreja. Então, nesse lugar fora da igreja, tem o primeiro evangelho, que é um dos evangelhos dos quatro evangelistas. Cada ano tem um evangelho, no ano A tem um, no ano B tem dois, seguindo aquela ordem dos evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas
e João. Então, no ano A, geralmente é o evangelho, geralmente não, é o evangelho de Mateus, como é o caso deste ano. Então, o diácono, e não havendo diácono, aí então o presidente da celebração, o celebrante principal, vai proclamar o evangelho. Terminada a proclamação do evangelho, pode haver uma breve homilia, uma breve reflexão desse evangelho. É opcional, né? Se quiser pode fazer ou não deixar para fazer tudo lá na igreja na hora própria da homilia. Mas o missal dá essa opção, antes de sair a procissão, de se fazer uma breve homilia. O celebrante ou outro ministro idôneo dá início à procissão com algumas palavras, né, que são próprias ali do missal, espontaneamente, e geralmente a gente faz aquela que está ali no missal. Então pode ser o celebrante, pode o presidente, ou pode ser um ministro idôneo para fazer o convite para a procissão. E as pessoas vão se organizar. E aí então dá as orientações antes da oração, dá as orientações devidas. Então inicia-se, depois dessa orientação, inicia-se a procissão até a igreja, onde será celebrada a missa. Como é que se dá essa procissão? Onde você dá continuidade à missa, né? Como que deve ser essa procissão? Então, à frente da procissão sempre deve ir o turiferário, que é aquele coroinha ou acólito que vai com o turíbulo na frente. Então, ele é o primeiro que vai, o turiferário. Isso também é opcional, claro, né? Se caso não queira ter o turífice, se não julgar oportuno, não vai. Depois do turiferário, aí vem a cruz. Então, na frente o turiferário, depois a cruz. Essa cruz, ela deve estar, ou pode estar, ornamentada com ramos. Então, se for a cruz processional, você coloca um ramo grande nela, ou pode ser uma outra cruz também. Não necessariamente precisa ser a cruz processional que você usa durante as missas. Pode ser uma outra cruz bem visível, adornada com ramos, com pano vermelho. Essa cruz que vai logo em seguida do turiferário, que é o cruciferário, então, que vai com essa cruz. Essa cruz pode ser levada por qualquer pessoa, pode ser levada por um acólito, por um coroinha, mas geralmente ela vai entre dois acólitos, né? E esses dois acólitos vão estar com velas acesas, ou então dois coroinhas. O missal romano sugere dois acólitos segurando velas, que são os seroferários, ou então tocheiros, né? Pode ser duas tochas também, você pode escolher. E depois, então, do turiferário, do cruciferário, dos seroferários ou tocheiros, aí então é que vem o sacerdote com os ministros extraordinários. Então é seguindo nessa ordem. E depois é que vem o povo todo, a procissão vem atrás. Durante a procissão é importante que se tenha cantos, né? Para não ser aquela procissão silenciosa, mas uma procissão orante. Então é bom que tenha uma equipe de cantos ou pessoas que cantem cantos apropriados para esse momento, que pode ser antífonas, como aquelas que estão sugeridas aqui no missal romano, tem várias opções, elas podem ser repetidas várias vezes, então os cantos aqui, se a equipe ensaiar os cantos que estão aqui, são cantos próprios para esse momento. E quando chegar à igreja, ao entrar na igreja, canta-se o responsório próprio que está aqui no missal romano. Mas também pode ser outro que se refira à entrada de Jesus em Jerusalém. Então é muito importante que as equipes de liturgia, e mais especificamente as equipes de canto, saibam que ao entrar a procissão na igreja, o canto deve ser um canto que fale da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Chegada ao altar, o sacerdote o saúda, vai saudar o altar, e se for oportuno, ele vai incensar o altar, já que veio na frente o incenso, ele vai incensar o altar, vai se dirigir à sua cadeira, e nesse momento ele vai tirar a capa
e a veste ou a casula, e omitindo os ritos iniciais, porque já foi feito lá no início, ele vai dizer a oração do dia. E aí, após a oração do dia, a oração da coleta, a missa segue normalmente. Essa é a missa principal. O missal romano dá também uma segunda forma de entrada solene. Então, nessa segunda fórmula, onde não possa realizar procissão fora da igreja, a entrada do Senhor será celebrada dentro da igreja, pela entrada principal, pela entrada solene, antes da missa principal. Então, se, por exemplo, um dia que está chovendo, não é possível fazer uma procissão na rua, aí você pode optar, deve optar por essa segunda forma, que é a forma que você faz lá da porta da igreja até dentro da igreja. Então, tem anos que chove e aí não dá para fazer procissão, mas a missa continua solene do mesmo jeito, fazendo essa entrada. Segue da mesma maneira e faz então a bênção dos ramos ali na porta da igreja. Depois tem uma terceira forma, e essa terceira forma é uma entrada simples. Então, em todas as outras missas deste domingo, nas quais não haja entrada solene, faça memória da entrada do Senhor em Jerusalém pela entrada simples. Então, naquelas missas, por exemplo, tem missa de manhã solene, à noite vai ter missa. Então, nessa missa da noite, só vai fazer uma memória, não vai fazer a procissão, como eu disse no início. Não se tem duas procissões solenes numa mesma paróquia. Por isso que é importante que só seja uma e depois a missa de outros horários sejam com a fórmula simples. Então, essa é a recomendação. Talvez você pergunte, mas e paróquias que têm várias comunidades? Como é que isso deve acontecer? Deve acontecer a missa solene somente na matriz. Nas comunidades pode acontecer missa em outros horários com entrada simples. Por razões pastorais, porque às vezes nem sempre tem possibilidade do padre estar em todos os horários, mas porque liturgicamente não é correto numa mesma paróquia ter várias missas em locais diferentes com procissão solene. A liturgia pede uma única missa na paróquia com procissão solene. Nas outras comunidades deve ser, se houver missa, deve ser com entrada simples. Essa é a recomendação litúrgica. Então essas são algumas orientações para a missa do Domingo de Ramos. Como eu disse no início, esse ano é um ano atípico, esse ano dificilmente vai ter procissão em alguma paróquia, porque está havendo essa restrição de aglomeração de pessoas. Aqui tem uma sugestão que eu gostaria de deixar para vocês, para a missa excepcional deste ano, devido a essa pandemia. Como que nós podemos fazer? Você não vai poder ir à missa. A missa vai ser celebrada só com poucas pessoas. O celebrante, 2 ou 3 pessoas para fazerem leituras ou cantos, e vai ser transmitida. Mas nós estamos pedindo, pelo menos eu pedi na minha paróquia, na paróquia que eu estou como pároco, eu tenho pedido, e isso pode servir de sugestão para vocês também, que possamos ornamentar a porta da igreja com muitos ramos. Se você tem comunidades, capelas na sua paróquia, pode fazer a mesma coisa. Faça a missa solene, entre aspas, né, porque não vai ter público, dentro da igreja com o celebrante em 2 ou 3 pessoas, transmitida. Faz a bênção dos ramos, asperge os ramos que estão lá na porta e deixa esses ramos disponibilizados para que as pessoas possam, durante o dia, sem aglomeração, ir lá buscar o seu ramo e levar o seu ramo bento para casa. Ela já acompanhou pela televisão, ela já acompanhou pelo canal da sua paróquia e agora ela vai até o local para buscar o seu ramo físico. É um gesto bonito esse, pode ser feito na paróquia. Há lugares também que está sendo pedido para as pessoas colocarem nas janelas, nas portas, um ramo nesse dia. Também é um gesto simbólico bonito, mas aí não vai dar para o padre passar fazendo a bênção em todos os lugares.
Por isso você pode colocar um ramo na porta da sua casa também, dizendo que você está em sintonia com esse início da Semana Santa, celebrando virtualmente, através da sua fé, mas você pode depois passar lá na porta da sua igreja e pegar o ramo que ficou lá abençoado e levar para casa o ramo abençoado. Esta é uma sugestão para esse domingo de Ramos atípico. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço e a minha bênção e até o nosso próximo vídeo e uma feliz Semana Santa para todos. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.